saber quantas pessoas entraram já. Eu tô vendo a Pri aqui que deu boa noite pra gente, mas eu pretendo deixar essa live salva. Eu vou ver se eu consigo levar ela depois pro YouTube, tá? Pra deixar lá como. Porque é muito pecado a gente perder um conteúdo precioso desse. Mas vamos lá. Vamos começar, porque a gente já tá ali um pouco atrasado. Eu postei lá no Close Friends também, que a gente vai mudar a live pra cá. Porque já tinha um pessoal lá no YouTube, mas eu postei que a gente veio pra cá agora. Ótimo. Pri, por enquanto a gente tem a Pri. Tá. Aula Eu, particular, hein, Pri? eu, Depois você olha, Pri, você eu não ficou consigo no ver Close quem tá Friends. aqui. Ah, agora eu Você consigo. ficou. Tá ali. Ah, agora Conseguiu? sim. Consegui. Pessoal? Ótimo. Fernando, uma coisa que eu acho muito interessante e que quando a gente conversou a primeira vez lá em 2021 ou 22, não sei, quando a gente começou a trabalhar junto, foi que você falou para mim, doutora, a gente vai ter que colocar um salário para você. E eu, como a maioria, a grande maioria dos profissionais dentro da harmonização facial, eu jamais pensei em ter um salário. Porque para mim o dinheiro da clínica era o meu dinheiro. Não tinha essa diferença de dinheiro de salário, dinheiro da pessoa física e pessoa jurídica, era tudo misturado. E eu sei que muita gente é assim. Como você cuida de várias clínicas aí de harmonização, eu imagino que seja a realidade da grande maioria. Eu acho que é o E maior. Acho que é o maior, não, mas é um dos. Acho que uma das maiores dores das profissionais de harmonização é justamente essa mistura de CPF e CNPJ. eu imagino. E o que que a mistura do CPF com o CNPJ pode acarretar de, digamos que de não só prejuízo financeiro, mas de prejuízo de crescimento para a empresa também? Vamos lá. Eu posso olhar, na verdade, por algumas óticas diferentes aqui, Gabi. Vou começar olhando pela ótica da contabilidade. Primeira coisa, quando eu misturo o CPF do CNPJ, eu posso ter um problema legal com a Receita Federal. Qual que é esse problema? Quando eu tenho uma mistura onde eu pago as minhas contas no meu CPF e no meu CNPJ, a Receita Federal pode entender que aquilo é o meu prolabore contábil. O prolabore contábil, ele tem que estar registrado na folha de pagamento. Consequentemente, pagar INSS e imposto de renda. Normalmente, temos um custo ali em média sobre o prolabore, depende se nós somos do Simples Nacional do Lucro Presumido, de 10 até 35%. Ou seja, a primeira coisa, se eu misturo o CPF com o CNPJ, a Receita Federal ela pode entender que é uma coisa só e cobrar 35% de imposto sobre esse valor. Nossa. Então, essencial fazer a separação. O segundo ponto, o que impede o crescimento? Eu vou falar, no começo, todos os empresários, todas as empresárias passam por isso. Que é o quê? Tu abre o CNPJ, alguns não abrem o CNPJ, começam a trabalhar na pessoa física, e aí começam a olhar o dinheiro da empresa. E a gente sabe que dentro de uma empresa gira muito dinheiro. A gente começa a fazer 1.000, 2.000, 5.000, 100.000. E o que acontece? A gente começa a ver aquele montante de dinheiro e eu penso assim, nossa, tô rico, estou rica, vou começar a gastar tudo, vou trocar de carro, vou comprar casa, vou fazer tudo. Só que o que acontece? Quando eu olho e eu não tenho a separação da conta da pessoa jurídica, do CNPJ, da clínica, e quem é o profissional que está atuando por trás, eu posso ter um problema e eu vou ter um problema na organização financeira. Porque eu não vou saber o quanto que eu, pessoa física, posso gastar, o quanto que eu posso comprometer da minha renda. Porque eu sempre lembro de um ponto, dando até um passo atrás, que faturamento não é lucro. Ou seja, hoje os profissionais olham muito, nossa, quanto que você está faturando? Eu não olho o faturamento é importantíssimo, mas o quanto que está sobrando no final do mês. Se eu tenho essa visualização, eu consigo saber, eu consigo separar a minha pessoa física da pessoa jurídica. Para fins de organização, eu tenho uma questão contábil que eu posso ter um prejuízo financeiro grande. E se eu não tenho a separação, eu uso o dinheiro da clínica para pagar minhas contas, eu uso as minhas contas para pagar coisas da clínica e fica aquela mistura que eu nunca sei. E aí, aqui eu acho que é uma das maiores dores, sim, das profissionais de harmonização, que é, eu faturo, faturo, faturo e parece que eu não saio do lugar. Justamente por conta disso, porque o maior problema é a não organização financeira, tanto a organização financeira, olhando para o lado da precificação, mas principalmente essa separação pessoa física e pessoa jurídica. É o primeiro ponto.
E Mas uma assim, Gabi, dúvida, Fernanda, claro, porque assim, as meninas que estão no Close Friends, a grande maioria é iniciante, às vezes ainda na ROF, e tem um faturamento de até 30, 40 mil. A maioria, pela pesquisa que eu faço no formulário antes de colocar elas. E eu acredito que talvez elas não tenham, por exemplo, um CNPJ ainda, sabe? Ou tenham, eu não sei se biomédico pode ter o MEI ou se outros profissionais que trabalham na área da harmonização, os dentistas, enfermeiros, enfim, se eles podem ser MEI ou se eles precisam ter uma empresa, por exemplo, no Simples Nacional, que era a que tá. eu tinha antes da gente passar pro lucro presumido. Vou te dar uma dica que agora tu nunca mais vai esquecer, Gabi. Todas aquelas profissões que exigem um nível superior para a gente atuar não podem ser MEIs. Ou seja, Ok. nenhum profissional da harmonização facial pode ser MEI. Mas nós temos um porém. A maior parte das profissionais, elas têm uma outra liberdade, que é o chamado livro caixa. O que é o livro caixa? Eu tenho o meu faturamento e eu posso abater as minhas compras do meu faturamento e pagar o meu imposto sobre a diferença. Existe sim uma vantagem muito grande olhando para o lado tributário, para o lado contábil, em fazer livro caixa, principalmente no começo. Porque a gente sabe que no começo da clínica, até nós criarmos nome, até realmente sermos conhecidos dentro do mercado e conseguirmos romper essas barreiras, nós temos uma margem muito pequena. E aí o que, que acontece? Automaticamente, se eu tenho um faturamento de 30 mil, meu custo daqui a pouco é 25, 30, às vezes eu não tenho uma sobra muito grande e vou estar pagando imposto sobre a diferença. Eu, particularmente, eu sempre olho para o lado tributário e para o lado financeiro junto. Eu raramente, não vou falar nunca, mas raramente eu vou recomendar não abrir o CNPJ. Para mim, quem Tá. trabalha com harmonização precisa abrir o CNPJ no dia 1. Por dois pontos específicos. Primeiro, Então, vai ter meninas, um. quem trabalha com harmonização precisa abrir o CNPJ no dia 1. Precisa. Eu vou dar dois motivos. Por quê? Primeiro, vai ter um contador do seu lado. O contador, ele tem um papel de assessor, ou deveria ter pelo menos, um papel de assessor dentro do negócio. De olhar para a melhoria de custos, para olhar para a precificação, para olhar para diversos pontos que vão fazer com que a empresa ela ande para frente. Um contador, eu sempre penso aqui, por exemplo, dentro do escritório, eu converso com muitos empresários e muitas empresárias todos os dias. Eu sei o que está acontecendo dentro do mercado, eu sei alguns movimentos antes de eles acontecerem. Então, o contador ele tem esse papel muito consultivo. Segundo ponto, se eu não tenho CNPJ, como que eu vou separar clínica e pessoa física se é uma coisa só? Eu trabalhei assim, eu comecei a atender em consultório em 2014, que foi quando eu me formei. Eu trabalhei sem CNPJ até 2018. É, E eu sei que é a realidade de muitas das meninas, às vezes, também, sabe? Principalmente no início, que a gente não tem nem orientação e nem entende a necessidade e a importância de ter realmente um CNPJ, sabe? mas aí, Então, Gabi, eu acho eu que até é um problema. Aí eu vou falar aqui, tá? É o mal do contador, tá? Por quê? Porque o contador, infelizmente, vou falar por mim, eu levei muito tempo para entender o papel que eu tinha que fazer dentro das empresas. E aí, óbvio, se eu não consigo trazer valor, a contabilidade acaba se tornando um custo. Mas eu falo aqui, o contador ele consegue sim ajudar dentro do negócio e minimizar risco, ajudar em separações e tem coisas que às vezes vale a pena eu aumentar o meu custo para que eu consiga faturar mais. Mas, claro, existe concordo. um momento para isso e para mim, na minha visualização, é no dia 1. E, por exemplo, já que a gente não pode ser MEI, então a gente já entraria sempre ali no simples. Já entramos dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional, quando eu olho para o mercado de harmonização, e aí que eu tenho que ter um cuidado muito grande, Gabi, porque existem alguns tipos de profissionais que podem atuar dentro do mercado de harmonização. Eu vou falar aqui de duas diferenciações: odontologia e biomédicos. Tá. Por quê? São serviços totalmente diferentes, odontologia de harmonização facial. A maior parte das pessoas que se formam em odontologia, quando abrem o CNPJ, colocam lá serviços odontológicos e só isso. A Não harmonização pode. facial pode, mas não é o recomendado. Por quê? O imposto sobre odontologia, ele é 15%. Ele começa em 15%.
Sobre a harmonização facial, que é serviços estéticos, ele começa em 6%. Nossa. A diferença é muito grande. A minha Então, às vezes, a pessoa não tem recomendação orientação mesmo. não tem orientação. E o que eu mais canso de ver aqui são CNPJs que foram abertos para dentistas que atuam na área de harmonização e emitem as suas notas como odontologia. Por quê? Porque quando o contador ele tem essa visualização, a primeira coisa que ele olha é o lado do paciente. Quando eu emito nota fiscal de odontologia, é dedutível no imposto de renda. Quando eu olho nota de estética, até o momento, hoje, não é, mas já está com uma legislação para que a odontologia passe a ser dedutível do imposto de renda. Rapidamente, o que eu preciso para ser dedutível do imposto de renda? Eu trazer algo preventivo. E aí é justamente isso Entendi. que o conselho está tentando fazer com a harmonização facial, porque a harmonização facial ela é algo preventivo, ela é algo que traz sim tratamentos para a pessoa. Normalmente, imposto de renda vem a questão de tratamento, odontologia. Vou usar um exemplo aqui, arrancar um siso. Não é algo que a pessoa escolhe. A harmonização, por outro lado, é uma escolha do paciente, mas o que traz pelo lado emocional em fazer uma harmonização, talvez tenha um impacto muito maior. Então, o que a gente consegue transformar vidas dentro da harmonização está para sair uma legislação que vai ser dedutível. Ai, que bom. Isso é bom, porque os pacientes pedem muito. E Sim. uma coisa, Fernando, que eu não sei se você vai conseguir ajudar a gente numa live assim curta. Mas, por exemplo, tem alguma fórmula ou alguma porcentagem que a gente pode calcular a partir do meu faturamento ou do meu lucro líquido que eu possa estipular um salário como dona da clínica, o meu prolabore? Sim, mas eu vou Ó, falar. gente, isso é ouro, hein? Ó, eu vou falar, só que assim, não briguem comigo. E aí, por quê? Porque esses percentuais são percentuais que eu aqui, analisando as clínicas, eu cheguei dentro desses percentuais como regra. Eu uso isso como regra para todas as clínicas que eu atendo. Porque eu tô falando para vocês não brigarem comigo, porque não é um percentual que vocês esperam, tá? E provavelmente não é o percentual que vocês retiram, tá? Hoje, o valor máximo para a folha de pagamento Prolabore. O que é Prolabore aqui? Não é aquele Prolabore da contabilidade. É o valor de salário que vocês recebem. É tipo um prolabore. É um salário que você recebe por fora, tipo divisão de lucro. Divisão de lucros, mas é aquele valor fixo. Ou seja, o valor Uhum. fixo que vocês recebem, mais encargos, mais a folha de pagamento da clínica, caso vocês tenham um comercial, secretária, tudo isso. A soma do que eu chamo de custo de time não pode ser mais do que 17,5% do faturamento. Do faturamento geral, então, não é nem do lucro líquido. Não. Por quê, Gabi? Porque eu tenho dentro das análises de números financeiros, eu tenho mais ou menos um padrão. Qual que é esse padrão? Eu posso inclusive abrir ele para ti aqui. Vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou enxergar aqui dentro da minha tela. O que nós temos? Dentro do faturamento, nós temos uma média, 10% para impostos. Uma média. Pode ser mais, pode ser menos. 17,5% em custo de time. 7,5 é o que eu chamo de custo de infraestrutura. Aluguel, Então, deixa eu condomínio, colocar isso claro, nos comentários, pode? pode, Ó, então claro. a gente tem 10% de. Eu vou colocar nos comentários, pessoal, que o pessoal tá perguntando aqui. dez por dez por cento de cento, impostos isso tudo sobre o custo geral, certo? sobre o O faturamento. faturamento geral. Faturamento geral. 10% disso. 17,5. 17,5, 17,5 o que eu chamo de custo de time. Todos os colaboradores com os impostos mais o salário fixo de vocês. de time, colaboradores, os impostos sobre esses colaboradores, né? Isso. E o que mais? E é isso. Dentro Tá. dos 17,5. 7,5 eu chamo de custo de infraestrutura. Aluguel, condomínio, água, luz, tudo que envolva a infraestrutura da clínica. Infraestrutura. 7,5. Isso você está considerando uma clínica saudável, certo? Uma clínica saudável. Esse aqui, Gabi, são os números que eu trabalho todos os dias para chegar aqui dentro das clínicas. Ótimo. É um número, assim, ideal, perfeito. Até hoje, tá?
das 120, agora 128 clínicas que nós já atendemos no escritório, nós tivemos uma que já veio com esses números. É mesmo? Sim, fazem umas 3 semanas que eu atendi ela, eu montei o primeiro DRE e eu cheguei exatamente nesses números. Os números estavam melhores. Tá? Nossa. Aqui vem um outro ponto muito importante. 30% é o maior Hum, percentual aqui. É o que eu chamo de custo comercial. 30 de Que custo comercial. Tô custo anotando, comercial? pessoal, vou mandar para vocês. Custo Ah, de comissões, tráfego pago, marketing e materiais. Ou seja, tráfego e materiais. Ácido hialurônico, botox. todos os materiais que são utilizados, todos os materiais e produtos que são utilizados no procedimento. 30%. Com isso, esses três são aqueles gastos produtivos, ou seja, que eu preciso para entregar o meu serviço, para fazer a harmonização. E eu tenho mais alguns outros percentuais, Gabi. Eu tenho um Hum, percentual, mais 2 percentuais na verdade. 5% para despesas administrativas. Materiais de 5% para as despesas Isso. administrativas. Materiais de escritório, Hum. jurídico, contabilidade. 3 exemplos. cinco por Tá, cento peraí do que agora não faturamento. consigo escrever mais. Peraí que eu vou mandar esse e vou fixar. Tá. Aí eu Tá? vou colocar outro comentário aqui com o restante. Uhum. O 5% foi de administrativo? Foi. Ótimo. E tem só mais um que também são 5%, que é o que eu chamo de investimentos. Investimentos em tecnologias, então parcela de novas tecnologias, parcelas de computadores, parcelas Em de móveis. tecnologia entra, por exemplo, o nosso sistema de gestão, o Clinicorp, por exemplo, O entraria Clinicorp nisso. ele entra em despesa administrativa. Despesa administrativa. Despesa administrativa. Se Investimentos nós em tecnologia. Isso. Se Outra nós coisa. somarmos todos os percentuais que nós temos aqui, nós chegamos em 75%. Uhum, Porque eu preciso que a clínica gere 25% de lucro todos os meses. uhum. Para que eu utilizo esse lucro? Para distribuir lucros. Distribuição de lucros não é a mesma coisa que o Prolabore, é um dinheiro a mais que vocês retiram a cada 3, 6 ou 12 meses. Uhum, Para fazer, Gabi, para a gente fazer a construção de uma nova clínica. Sai dentro uhum. desse valor, desses 25%. Tudo que eu quero fazer a mais dentro da clínica sai desses 25%. E principalmente, o principal, reserva de emergência. Ok. Então, esses Res... 25% seria para crescimento no médio e longo prazo e reserva para de crescer. emergência. O primeiro 1 ano, se eu atingo esse número aqui, ele é bem estruturado. Por quê? Se eu tenho 25% de lucro todos os meses, isso quer dizer que a cada 4 meses eu monto um mês de reserva. Em 1 ano eu tenho 3 meses de reserva, que é o que eu recomendo. Então, em Um 1 ano, ano, 3 meses de reserva, que é o custo da clínica de 3 meses ali. o custo da clínica. Eu gosto que a minha reserva seja sobre o faturamento. Eu penso um pouquinho diferente. Eu gosto que a reserva seja 3 meses do faturamento. Minha clínica fatura 30 Entendi, mil, 90 mil reais de reserva. entendi. Tá? E ali, por exemplo, o Prolabore do dono da clínica, do fundador, ele entraria nesses 17,5 de custo de time e colaboradores? Isso. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Tô aqui Tá? fazendo as contas na minha cabeça, eu sou ruim de conta, mas eu acho que o meu passa. É difícil de chegar, tá? É difícil de chegar porque aqui vem acho que 2 pontos principais que eu gosto muito. Primeiro, nós temos que abrir mão de algumas coisas no curto prazo pensando no longo prazo. Isso é muito difícil. Porque algumas renúncias que a gente tem que fazer, elas são diárias. E é muito difícil. A gente consegue fazer um dia, 2 dias, 2 semanas, a terceira semana, talvez queria ir no cinema, mas eu já usei todo o meu Prolabore, eu tenho que tirar dinheiro. Algumas renúncias são um pouco mais difíceis de serem feitas, mas eu sempre gosto de pensar a longo prazo. Principalmente porque a gente não pode contar com aposentadoria e tudo. Ainda mais, eu não vou entrar em assunto de INSS agora, porque, né? Mas não podemos contar com o INSS. Então aqui vem justamente essa reserva de longo prazo
vem dessa lucratividade aqui. Não tô Então, falando que essa é fácil. reserva, digamos que ela é uma reserva, inicialmente, para a gente pensar em expansão, ou uma reserva de emergência também, mas ela pode ser a reserva da pessoa física também, não só da clínica. Isso. Depois que eu chego nos 3 meses do faturamento, aí eu começo a pensar em distribuições de lucro. Eu começo a tirar parte desse valor. Vamos pensar aqui, Gabi, uma clínica que fatura 30 mil. Faz sentido essa clínica ela ter 200 mil reais na conta? Não faz sentido. Aí eu tiro parte e invisto na pessoa física do sócio. Então Entendi. ela Aí entra começa como com, distribuição de lucro, entra como ou distribuição reserva de de lucro. emergência. Isso, né? Tá. Ela entra, a reserva de emergência eu limito a 3 meses do faturamento. Ah, tá. O re, Depois disso, atingir os 3 meses. atingir os 3 meses, a gente começa a fazer algumas reservas de expansão. Por quê? Porque depois que nós temos os 3 meses, sempre vem aquele sentimento. Eu posso construir uma clínica maior, eu posso fazer mais, eu quero mais profissionais, eu quero comprar tecnologias. Serve para isso também. Enquanto isso, nós estamos constituindo mais reservas também. E a parte boa é que enquanto esse dinheiro aqui ele está parado, ele está rendendo. Então nós fazemos o nosso próprio lucro trabalhar para nós mesmos. Então Isso é esse é maravilhoso. o Eu cenário acho que isso é principal. uma coisa que eu não pensava assim, sabe? Eu não tinha, na verdade, o conhecimento sobre a importância disso. E lá em 2018, 2017, não sei, eu comecei a me interessar um pouquinho sobre cuidados e educação financeira. Eu acho que todo mundo começa por esses livros. Eu comecei pelo Pai Rico, Pai Pobre e pelos Segredos da Mente Milionária. Acho que é universal. Sim. Todo mundo começa por esses livros. Inclusive, deixo de indicação para quem nunca leu, tá, pessoal? Porque são livros que realmente eles expandem assim a mente da gente. E inclusive no Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é nele mesmo, ou é no Segredos da Mente Milionária. Ele fala sobre a corrida dos ratos, que é quando você vive trabalhando para poder pagar contas e nunca consegue sair daquele sistema. E aquilo me despertou um clique um insight tão poderoso que eu comecei a perceber que eu ganho muito dinheiro agora, mas será que eu vou continuar ganhando esse dinheiro sempre? Será que eu não posso investir parte desse dinheiro para que ele me renda um certo lucro aí no médio e longo prazo, para eu poder ficar mais tranquila futuramente, em vez de gastar tudo que eu ganho, ou em vez de pensar só no agora? Ele me mudou a mentalidade de eu vivo hoje o agora para uma mentalidade mais de longo prazo, sabe? E eu acho que isso é muito importante, porque na harmonização facial, gente, por mais que vocês estejam iniciando agora, que eu acho que quem fatura menos que entrou aqui no Close Friends, se eu não me engano, é de 5 a 12 mil. O que é um faturamento muito maior do que, sei lá, 80% da população brasileira, né? Do que é uma renda mensal muito maior do que grande parte da população brasileira. Então é uma coisa muito acima da média. É muito dinheiro realmente que a gente movimenta nessa área nossa. E se a gente começar a ter essa maldade de educação financeira ali no médio e longo prazo, eu acho que vai mudar o futuro de muita gente. Eu acho que isso é muito importante. E é difícil a gente colocar um salário, né, pra gente, que a gente tem acesso a todo esse dinheiro ali. Tipo, eu acho que o dinheiro é meu, não é dinheiro da clínica. Eu sei que é difícil a gente colocar um salário pra gente, mas depois que eu coloquei o salário pra mim, que o Fernando, na verdade, colocou o salário pra mim, e eu consegui me organizar dentro dessa nova realidade, que já fazem 3 anos, o que que a gente conseguiu fazer? Enxergar a clínica como realmente uma empresa e conseguir escalar, pensar em escala também. É o que ele falou, a gente está construindo a nossa clínica aqui de Itaúna agora. É uma clínica enorme, de 600 metros quadrados. E a gente se organizou para essa construção durante 3 anos. Né? Quando eu contratei o Fernando lá atrás, em 2022, já foi com a intenção de ter tranquilidade financeira para construir a clínica, sem que eu ficasse endividada, ou sem que eu ficasse muito preocupada com contas e dívidas, enfim. E apesar disso, né, E Gabi, o custo inicial que nós havíamos projetado há 3 anos atrás, o custo hoje é totalmente diferente, porque os preços eles subiram muito. Então a gente consegue também lidar, exatamente. lidar com isso. Se eu não tenho reserva, eu acabo sendo pego pela inflação também.
Exatamente. E Então, eu, eu acho eu que até, Gabi, desculpa te cortar, só para eu não perder o timing também, porque eu tô aqui, eu estava olhando ontem que tu comentou da questão de que a menor pessoa que entrou dentro do Close Friends hoje fatura 5 mil. Eu estava com o dado aqui que hoje 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo. 35 ganham, desculpa, 70% até dois salários mínimos. E 90% ganham até R$ 3.500 por mês. Ou seja, todo mundo que está aqui já está entre os 10%. Já está entre os 10%. Para estar dentro daquele tão sonhado 1%, R$ 27.500 por mês. É o 1% da população brasileira. nossa. E dentro da E harmonização é muito rápido essa escala e é é muito muito fácil rápido. gastar dinheiro, tá? Muito. Eu vejo porque, como eu convivo muito com o pessoal da harmonização, eu não falo que tá errado, tá? Não é isso que eu quero dizer. Deixa eu só virar aqui. Meu marido tá chegando. Vai não? É, porque dentro da nossa área, a gente, principalmente porque é uma área mais, é dominada por mulheres em grande parte, né? E a gente gosta de andar bem vestida. É uma área que tem um pouco ou muito de ostentação, a gente sabe que tem. E quando a gente vai nos eventos assim de harmonização facial, eu vejo, a gente se somar as bolsas dessa mulherada aqui, dá para comprar um apartamento no centro de São Paulo, Gabi, o que eu fico em brabo Alphaville. quando eu vou em evento de harmonização facial, porque assim, Assim, eu não. Claro, eu entendo que tem várias coisas por trás, mas eu tenho esses dias uma cliente que ela estava tentando me justificar o porquê ela precisava de mais uma bolsa da Gucci, sendo que ela tem 14. eu sou uma cliente muito boazinha para você, É, Fernando. eu sei. Mas realmente, assim, a gente entende que às vezes é uma conquista pessoal de eu nunca imaginei que eu poderia ter acesso a isso um dia na minha vida, e tudo bem. Mas será que vale a pena realmente a gente sacrificar o nosso futuro por um desejo momentâneo ali do curto prazo? Sabe, eu penso nisso. Eu não vou ser hipócrita, eu compro, tá? As bolsinhas cara também, eu também compro. Mas eu poderia comprar muito mais do que eu compro e eu não compro. Porque eu penso que realmente, será que faz sentido isso? De gastar todo o dinheiro disponível agora sem saber como vai ser daqui 3 anos, daqui 10 anos? Porque a gente sabe que os mercados são cíclicos, né, Fernando? É, todos os mercados são. Não tem nenhum mercado que ele seja só crescente. E para a gente conseguir sobreviver quando ele estiver decrescente, se a gente não tiver, por exemplo, essa reserva de emergência que você falou lá no início, ou não tiver um plano de ação, entender um mínimo ali de gestão, de estratégia, como que a gente vai sobreviver? Então, eu acho que tudo isso é muito importante mesmo. E eu acho que Dinheiro, essa dinheiro, mentalidade. acho que hoje, Gabi, dinheiro dita a regra do jogo. Eu nunca vou esquecer na minha época de faculdade que tinha um professor que ele perguntou assim: Nossa, vocês preferem ter um faturamento de 100 milhões ou 1 milhão no banco? Aí todo mundo, um faturamento de 100 milhões. E ele pegou exemplo de empresas reais, que essa empresa de 100 milhões estava devendo lá os seus 200 e poucos milhões, não tinha caixa, não tinha nada. Essa empresa de 1 milhão em caixa faturava R$ 100.000 por mês. Então ela tinha uma longevidade muito grande. E hoje eu prezo muito para capital disponível. E eu acho muito interessante, Gabi, porque para mim é um exemplo, eu normalmente te uso como exemplo quando às vezes eu converso com algumas clientes, justamente porque tem algo muito legal que quando você quer comprar alguma coisa, é feito. E me marcou muito, principalmente vamos lá, há um mês atrás, talvez, me mandou um áudio perguntando de algumas coisas e tudo mais. E a primeira coisa que eu te pergunto é, Gabi, mas vai aumentar o teu valor de Prolabore? Aí tu falou assim, não, Fernando, vai sair do meu Prolabore que eu já tenho, já está na minha organização, não vou aumentar o custo. E isso é muito difícil de fazer, porque eu sei que tu teve que abrir mão de outras coisas por conta disso. Então, assim, não é que nós não podemos adquirir algo, nós não podemos fazer, mas tem que ser bem planejado. E é É, difícil. exatamente. É difícil e quando eu comecei a ter salário a primeira vez, meninas, não foi fácil para mim também, sabe? Porque eu tava acostumada a não pegar todo o dinheiro do mundo, mas livre demanda. Sempre que eu precisava de alguma coisa, eu pegava, precisava, eu pegava, precisava, eu pegava.
Então eu tive que aprender a lidar com um certo valor fixo mensal. Então, mas eu percebi o quanto isso foi positivo, tanto para mim quanto para o crescimento da clínica, que depois hoje eu nossa, para mim eu quero ter sempre um prolabórico, às vezes um pouco maior, né, no futuro próximo. Mas o Fernando, ele é bom de negociação, tá? Ele ele é muito justo, assim. Ele É, realmente analisa ali os números, vê se é possível, e se for possível, ele fala, a gente pode chegar até tal valor de prolabore. Ele sempre que eu peço ele um aumento, ele me dá. é. Eu peço, tá? Por quê? Porque aqui acho que tem um ponto muito importante, Gabi. Nós temos que abrir mão de algumas coisas, nós temos que fazer aqui comprometimentos. Por exemplo, normalmente quando a gente aumenta para o Labore, Gabi, eu preciso de tal faturamento, tu consegue me entregar? E não teve, até então, nenhum momento que tu me falou que não e que não entregou o faturamento que a gente propôs para trazer aquele Prolabore específico. Isso é muito interessante, porque isso, na minha visão, eu não sei se todo mundo aqui tem colaboradores, mas isso é algo muito interessante até de se fazer com o próprio colaborador. Ah, eu quero um aumento, tá? Mas o que tu vai me entregar mais? Quer um Eu aumento fiz isso essa comercial? semana. Ah, coisa boa. Fico feliz. Por quê? Comercial. Comercial é um setor que está sempre querendo aumento, tá? Sempre. Nossa, eu acho que eu estou ganhando pouco. Porque, lembrem, comercial olha para faturamento, não olha para lucro, tá? E aí o comercial olha assim, nossa, a clínica está faturando 50 mil, eu estou ganhando aqui 2, 3, estão me explorando. Normalmente é essa conversa de comercial. Então, o que eu gosto de fazer? Comercial, por exemplo, quer ganhar mais? Não tem problema nenhum. Consegue me entregar tanto de faturamento? Entregando o faturamento, claro, desde que o percentual do comercial esteja ajustado, tá, pessoal? Eu tive clientes que estavam pagando 10% para o comercial. Meu 10%. Deus. 10%, tá? É. Isso é um Ah, assunto, às vezes, até para uma próxima live, gente. Como comissionar de forma correta. Porque pode ser um tiro no pé. pode. dez por Acho que um cento, tiro tá? no pé, não, um tiro no cérebro, na cabeça. Nesse caso, Morte tá? súbita. A harmonizadora ela estava retirando 10 mil reais por mês de Prolabore, o comercial estava retirando 15. 10%. A empresa não conseguia crescer justamente por isso. Mas vem aquela negociação. Quer ganhar os 10%? Nunca, mas assim, me entrega 1,5 milhão de faturamento por mês. Que não vai conseguir. Mas enfim, acho que essa questão, trazer comprometimentos, eu vou usar como que eu fiz no meu começo aqui, Gabi. Eu sei que é um pouco diferente, e porque, principalmente, contabilidade e gestão financeira não consegue crescer tão rápido igual uma clínica, tá? Não consegue. Mas o que eu fiz no começo? Quando eu atingisse determinados valores de faturamento, eu aumentaria minha remuneração. E olha que interessante, é muito difícil fazer isso. Nos últimos 3 anos, eu recebo exatamente o mesmo valor. A minha empresa, nos últimos 3 anos, nós triplicamos de tamanho. É 3 vezes a responsabilidade, é 3 vezes a quantidade de colaboradores. A responsabilidade é muito grande de ser empresário no Brasil. E eu ganho a mesma coisa, para me estressar mais. Só que eu optei por abrir mão de algo agora pensando no futuro da minha empresa. Porque eu prefiro ter 2, 3% no futuro do que ter 100% hoje. Eu prefiro ter 3% de um valor absurdo do que um percentual maior do que eu tenho hoje. E isso é muito legal. Só que, de novo, é difícil. É Não estou difícil. tentando desmotivar vocês, tá? Justamente pelo contrário. Estou aqui por quê? Porque eu estou falando aqui, provavelmente todo mundo vai ser muito motivado, eu espero que sim, tá? E aí vem final de semana, vem as semanas, vocês vão se comparar com outros profissionais que a Gabi comentou, que tem muita questão de status e tudo mais. É muito complicado, tá? Mas pensem muito mais no futuro do que no presente. Eu concordo com isso, Fernando, porque o porquê que pensar no longo prazo é difícil? Porque, por exemplo, se eu como um chocolate, eu tenho a recompensa dele imediata. Eu sinto o prazer de estar comendo uma comida gostosa, o prazer dos hormônios que ele libera ali no momento imediato. A recompensa vem na hora. Agora, se eu penso em alguma coisa de longo prazo, eu vou abrir mão de tudo que eu quero no curto prazo para chegar no meu objetivo de longo prazo. Então, eu não vou poder comer esse chocolate, eu vou ter que ir à academia mesmo que eu não queira, para lá no futuro eu colher um resultado que
foi fruto de muito esforço. Por isso que a gente entra tanto, a gente quebra tanto os padrões ali que é sempre o mais fácil, o mais rápido e o mais gostoso. Porque a recompensa é imediata e tudo que vai te dar resultado no longo prazo, a recompensa é no longo prazo também. Então é um jogo difícil que a gente faz com o cérebro, mas que sempre vale a pena, né? A gente sabe que sempre vale a pena. Eu particularmente acho E que sim. Todo mundo fala, Gabi, que normalmente são 3 meses para se criar um hábito, né? 90 dias. Um hábito financeiro, infelizmente, ele leva mais tempo para ser criado. leva, com certeza. Eu tô tentando, tem Normalmente, ó. normalmente essa consciência ela vem lá depois de 6 meses, um ano. Por quê? Porque a gente já entendeu o que quer e o ponto mais difícil vem quando às vezes as pessoas às nossas voltas estão trocando de carro, comprando casa e a gente está ali aumentando o valor da conta bancária, que para mim é o mais importante. Né? Hoje eu me impressiono muito porque agora nós estamos em época de imposto de renda. E aqui no escritório, às vezes, as gurias me chamam para saber se algumas informações estão certas. Às vezes, vem pessoas que estão nos procurando para fazer imposto de renda que retiraram da empresa 1 milhão no ano. 1 milhão, por exemplo. E aí tu vai olhar a conta, tem R$ 100. Nossa. Fizeram 1 milhão, fizeram mais, porque para tirar 1 milhão tu tem que ter feito mais. E gastaram 1 milhão, por exemplo, no ano. E não guardaram nada, não construíram patrimônio. É o que mais temos. Então, acho que esse nível de consciência, principalmente aqui, na faixa de faturamento, quanto mais faturamento nós temos, mais nós queremos gastar. Quanto antes a gente começa, melhor. Tá? Se a gente começar certo, a chance de nós termos potencial de escala é muito rápido. Porque lembre que com dinheiro vocês fazem faturamento. Gente, eu vou falar uma coisa que o Fernando falou lá no início, que o pessoal entrou agora mais tarde e que é muito importante. A gente tem que pensar sempre em construir uma reserva de emergência para que talvez você não use necessariamente para uma emergência, mas sim para uma oportunidade ou às vezes até para um crescimento da sua clínica no longo prazo. Ele recomenda que você tenha em caixa, que você tenha guardado, investido, na verdade, pelo menos 3 meses do seu faturamento geral do mês. Então, se você fatura 30 mil por mês, por exemplo, ele recomenda que você tenha 90 mil investidos, certo? Que vai servir esse dinheiro? Caso você precise ou necessite passar por um crescimento da sua empresa, que você tenha caixa para investir, ou caso apareça uma oportunidade legal, apareceu um imóvel muito bacana, eu quero comprar esse imóvel para expandir a clínica ou para, não sei se poderia ser usado também para pessoa física, comprar ali a minha casa, enfim. Não, né? Não. A ideia dele é Não não só ser usado para clínica. pessoa física. Vou usar um exemplo. Eu tive uma cliente que comprou, vocês vão saber melhor que eu. Hoje, quanto que está custando um Traformer MPT? Custando lá os seus 250? Não, eu acho que é mais. Tá. Eu acho que ele tá uns 400, 400. Legal. Teve uma clínica que comprou, não eu conseguiu acho. pagar. Teve uma clínica que comprou, não conseguiu pagar. E a minha cliente, ela comprou por 100 mil. Só que precisava ser à vista. Nossa. Ela comprou 100 mil. 4 meses de uso, tá? Oportunidade. Oportunidade. É para Oportunidade. isso que eu uso. Ela falou assim, compra. Eu falei, agora se precisar eu vou ajudar a buscar. Oportunidade. É para isso que serve. Claro, se eu tivesse 100 mil e fosse 100 mil, vou perder a oportunidade. Eu não vou usar sempre 100% dessa reserva. Eu tenho que deixar parte lá. Tá? Ótimo. Então não pode usar 100% da reserva de emergência também. Nunca, nunca usar 100% da reserva. Por quê? Porque às vezes, eu pelo menos aqui, tá? Sempre quando acontece uma coisa errada, não é uma coisa que acontece. É 15 coisas que acontecem e dão errado ao mesmo tempo. Quando uma coisa dá certo também, 15 coisas dão certas ao mesmo tempo. Então eu sempre fico com um receio. Eu sempre vou deixar uma parte lá. A reserva de emergência, depois que eu construir um mês dela de faturamento, eu nunca vou reduzir um mês. O Entendi. mínimo, assim, o meu alerta vermelho é um mês do faturamento. Eu usei, eu vou recompor. Não posso usar mais do que um mês. Não posso Legal. deixar menos do que um mês. Entendi. E, por exemplo, vamos supor que. Deixa eu só fazer, na verdade, uma recapitulação de tudo que a gente falou até agora, que o Fernando tem que sair daqui a pouco, gente. Ele tem uma. Ele dá aula na mentoria dele daqui a 8 horas. Então, ele falou que quando você quer saber um cálculo básico para saber se a sua clínica está financeiramente saudável, eu até coloquei aqui fixado nos comentários, ó.
Você gasta mais ou menos 10% do faturamento geral em impostos, 17,5% de custo no time de colaboradores, isso inclui o seu salário, não é isso? Isso. E o seu salário são os impostos e encargos em cima do E o salário salário do do time time também. e do seu também. E mais 7,5% de custo ali de infraestrutura, que é aluguel e tudo mais. E 30% para custo comercial. O que que seria o custo comercial? Esses 30% você vai investir em comissão ali pro comercial da sua clínica. Para quem não sabe, comercial é um profissional que você coloca dentro da empresa e o dever dele é colocar a gente para dentro, tá? A gente pode fazer uma outra live, às vezes, de repente, falando um pouco sobre isso. Porque eu sei que nem todo mundo sabe o que que é, o que que um comercial faz. Esses 30% então, vai ser para custo ali de comissão do comercial, ou de repente de um colaborador que você tem dentro da clínica, igual eu tenho lá as doutoras, né, que fazem procedimentos. Então, o ideal é que o salário delas entrem dentro desses 30% de comissão também. Investimento em tráfego pago e os materiais, que são ácido hialurônico, toxina, fio de sustentação, tudo que a gente usa para fazer os procedimentos ali no consultório. E 5% para despesas administrativas também. Essas despesas administrativas eu parei de escrever porque não deu mais, Fernando. Lembra o que que era? Contabilidade, jurídico, sistemas da clínica como o Clinicorp. Ótimo. E vai sobrar ali os 25% que ele fala que seria o ideal para sobrar, que é um sinal que a sua clínica está dando lucro, que seria 25% do faturamento geral. E esses 25%, o ideal é que você vá usando ele para construir a sua reserva de emergência. Não é Isso, isso? exatamente isso. E Gabi, importante, esse cálculo eu faço todos os meses. Quando eu monto esse cálculo aqui, eu chego no que a gente chama do DRE, o demonstrativo de resultado do exercício. Eu olho para cada um desses pontos e eu preciso olhar mensalmente para os números. Eu sei que para mim é muito fácil falar de números, mas eu sei que para vocês é muito difícil às vezes olhar, parar, a planilha é chata, tá? Mas é essencial eu olhar para números desde o dia um da minha clínica. Importantíssimo. Meninas, agora a gente tem só mais uns 2 minutinhos para eu Deixa liberar a o Gabi, Fernando. só rapidamente, antes que eu esqueça aqui, se sobrou dinheiro em eu gastei menos aqui em materiais, eu gastei 20%. Esse dinheiro vai para lucro, tá? Eu não posso redirecionar ele para o salário de vocês, por exemplo, tá? Isso é Entendi. importante. Não gastei? É lucro para a clínica, não vai para vocês. Importante, né, Fernando? Meninas, vamos pegar aqui algumas perguntas. Vou pegar, vocês podem mandar, tá? As perguntas aí, que eu vou ler aqui pro Fernando. A Raquel perguntou se essas despesas de 30% de custo comercial, comissão, tráfego e material seriam os fornecedores. E sim, Raquel, seriam os seus fornecedores ali de toxina, preenchedor e tudo mais, tá? A Clarissa perguntou se essa reserva de emergência e caixa seriam a mesma coisa no caso. Legal. Sim, sim e não. Por quê? A reserva de emergência eu normalmente não mexo nela. Ela tá lá parada, aplicada em Você CDB. esquece que você tem esse dinheiro. Esquece que tem o dinheiro. O que normalmente eu faço? A minha clínica ela precisa de 10 mil reais por mês de movimentação. Todo começo de mês eu aplico o restante e deixo 10 mil na minha conta. O restante eu esqueço. Então, sim e não. Ele compõe o caixa, mas eu esqueço ele. Tá. Então ele compõe o caixa caso você precise para alguma oportunidade, ou emergência, ou investimento futuro. Caso contrário, que seja custos rotineiros da clínica, você vai esquecer que tem esse dinheiro, certo? Isso, exatamente Ótimo. isso. Laís, eu vou colocar assim, tá? As informações no Close Friends. Deixa eu só printar aqui o que foi que eu escrevi, porque depois eu não vou lembrar mais. E, gente, mais alguma pergunta relacionada a isso pro Fernando? Temos tempo só para mais uma pergunta que eu tenho que liberar ele para outra live. Gabi, eu posso inclusive te enviar uma planilha, caso as meninas queiram preencher com os percentuais, já ali falando, fornecedores, elas só botam valor gasto com fornecedores, valor de faturamento. Eu te envio se tu quiser deixar disponível esse link também. Nossa, querem, gente, essa planilha? Coloca aí se vocês querem. Acho maravilhosa. Até eu vou querer usar.
Eu acho, Fernando, pode. Eu acho que eu consigo até, inclusive, disponibilizar ela no Close Friends, não sei, devo conseguir. Consegue. Se tu colocar o link ali, eu acho que ele. Ah, ótimo. Dá pra colocar ali no. Quando coloca o posto no Stories, tem uma opção de link, aí já direciona para as meninas Não, também. maravilha. Porque essa planilha, meninas, vocês vão colocar as informações ali da clínica de vocês e ela vai calcular automático, E eu tá? já Então é um presentão que o Fernando tá dando para coloquei o vocês. mês de janeiro como exemplo. Então já deixei ali, porque vocês vão ver que tem percentuais. Eu deixei o mês de janeiro como exemplo. Aí vocês preenchem no mês que tiverem que preencher daí. Nossa, maravilha, Fernando. Obrigada por esse presente aí pro pessoal. Meninas, então vou liberar o Fernando. Fernando, muito obrigada. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho porque eu vou tentar salvar essa live, Tá bom? Que agradeço, tá? Gabi. Uma ótima noite. Espero que eu tenha conseguido trazer clareza. Eu sei que eu falo Nossa, com bastante, certeza. uma hora a gente fica, né? Às vezes a gente Não, não mas foi consegue, mas maravilhoso. Com certeza eu vou te chamar outras vezes, porque as que meninas bom. gostaram Fico muito feliz. também, tá? Meninas, uma ótima É noite. Espero que eu tenha ajudado vocês. E como recado, se organizem financeiramente, por favor. isso aí, Fernando. Colocar ordem nessa turma. Exatamente. Uma ótima noite para todo mundo, pessoal. Vou colocar o arroba do Fernando lá, tá? Obrigada, Até Fernando. mais. Boa noite. Boa noite. Meninas, eu vou colocar o arroba do Fernando. Yasmin, só te respondendo aqui, sobre onde investir essa reserva. Isso daí já é um assunto um pouquinho mais complexo, porque, por exemplo, eu tenho hoje um profissional que faz investimento para mim. Se vocês quiserem, eu posso passar o contato dele para vocês também, tá? Ele é investidor. Esse é o trabalho dele. Porque depende muito do que é a sua vontade de médio e longo prazo. Onde você quer usar essa reserva? Vai ser uma reserva que você quer pegar para daqui 2 anos construir a sua clínica? Vai ser uma reserva que você quer usar daqui 5 anos? Você não tem previsão de usar nos próximos 10 anos? Isso tudo vai influenciar. Então, eu vou mandar. Ó, então eu preciso mandar o contato do Fernando e o arroba do Fernando para vocês, a planilha e o contato do Guto, que é o meu investidor, tá? Vou mandar tudo isso para vocês. E eu vou tentar, me lembra, primo, são 4 coisas que eu tenho que mandar para elas. A planilha, o contato do Fernando, a arroba do Fernando e o contato do Guto.